a Deus. Louvado seja Deus. Quantos já sentiram um toque especial de Deus aqui? Glória a Deus, que bênção. Vamos abrir as nossas Bíblias, dar continuidade no nosso culto. Nós estamos falando de uma série com o tema Perdidos. Vamos abrir em Lucas 15, por favor. Semana passada nós tivemos aqui o irmão pregando, foi um culto abençoado. Meu computador bugou, irmão. Aqui está o nosso TI aqui. Glória a Deus mesmo. Talvez seja um sinal de Deus isso. Lucas 15. Nós falamos sobre esse mês, irmãos, sobre um tema perdidos. Eu quero ler um texto com você, eu disse que falaria sobre ele. Nós vamos ler do 1 em diante, do 1 ao 7. Lucas 15, do 1 ao 7. Diz assim, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Obrigado. Glória a Deus. Esse é o corpo, né, irmão? Amém. Versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos, vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pai, nós te damos graças mais uma vez. Senhor, como é bom chegar aqui, neste lugar, Pai. Senhor, como é bom estar reunido na Tua casa com os meus irmãos. Obrigado por mais esta oportunidade, Pai. Que riqueza, Senhor, poder viver isso. Aqui está a Tua santa palavra, Senhor, que é o nosso alimento, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Por isso nós clamamos para que esta palavra, Senhor, cumpra em nós o Seu desejo, a Sua vontade, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos ser edificados, que possamos crescer, Senhor, na Tua presença, de acordo com a Tua vontade, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, pode sentar, irmão. Isso, glória a Deus. A gente sempre fala brincando, né, irmão? Que a gente pode sentar quieto ou pode sentar glorificando. O que fica mais bonito? Glorificando. Louvado seja Deus. Eu tenho dito algumas coisas, irmãos, sobre a Igreja Viva, a essência, né? Nós estamos caminhando para o nosso 8º ano. A gente tem falado sobre resgatar e restaurar algumas coisas que Deus deu sobre a sua essência, né? Porque às vezes nós pensamos que estar perdido tem a ver só com geografia, tem a ver só com eu deveria estar em um lugar e eu não estou em outro, né? Eu me perdi no caminho. Mas muitas vezes, irmãos, essa perca de direção, ela vem de dentro para fora. E nós começamos essa série falando sobre as coisas que se perderam de dentro para fora. Nós falamos sobre o filho pródigo, quem lembra isso? Nós tratamos sobre este assunto, o filho pródigo estava dentro, amém?
ele era uma ovelha, ele era um filho, ele estava dentro. Então, de dentro para fora, algo se perdeu, alguém se perdeu. No segundo domingo nós falamos sobre a dracma perdida que se perdeu dentro. Você está aqui? Que se perdeu dentro de casa. E aí, irmãos, nós vamos entendendo que às vezes não é sobre eu mudar de lugar ou eu estar em outro lugar, mas algo que dentro de mim foi mudado, isso faz com que eu esteja perdido. Perdido naquilo que Deus tem para mim, perdido no que é a direção para a minha vida. E eu penso que quando Deus levanta um assunto como esse, eu penso mesmo, irmão, eu creio dessa maneira, eu acredito muito no que o Senhor vem falando conosco, é que Ele quer tratar algo nas nossas vidas. Então, que se havia alguma coisa de dentro para fora se perdendo, ou alguma coisa dentro da casa do Pai perdida, eu penso que nesses dias Ele levantou este assunto para nos ministrar, para que nada mais fique perdido, para que tudo esteja na direção correta, para que tudo seja feito de acordo com a vontade dEle. Mas neste assunto, a primeira da série de 3 parábolas que Jesus está ministrando, neste assunto nós vamos ver uma ovelha que está fora do rebanho, que foi perdida, que não se encontra mais no rebanho, e nós precisamos entender o contexto. Eu falei um pouco sobre o contexto no primeiro culto, e o contexto é, Jesus, Ele está ali e as pessoas vêm, Ele está comendo com pecadores, Ele está comendo com pessoas que não são da fé, né? Como as pessoas enxergavam naquela época. Digamos que Ele está comendo em um lugar que não existem crentes. Vamos pôr, irmão, um exemplo aqui. É a mesma coisa que você passar em uma lanchonete aí, em um bar, e ver eu comendo um torresmo e tomando uma água com gás, que eu não tomo Coca-Cola. E aí você vai olhar e vai falar: olha onde o bispo está. Lá no boteco. Onde o bispo está? Lá com os pecadores. Onde o bispo está? Então, eu estou dizendo isso e usando esse contexto para a gente poder entender nos dias de hoje. Essa semana teve eu tive uma experiência até curiosa. Rolou alguma coisa no Instagram aí, alguém deve ter visto. E estava tendo uma inauguração de uma agência de correspondência imobiliária. Uma inauguração não, uma reinauguração de um lugar bonito. E eu fui convidado, fui honrado. E aí a pessoa que me convidou diz assim: mas nós vamos, vai lá, eu preciso de você lá, vou estourar um champanhe, a gente vai comemorar. E eu disse: amém, irmão, eu vou comemorar com você, mas eu vou te dizer uma coisa agora, já antes, para não haver constrangimento lá, eu não bebo, já faz 15 anos, tá bom? Não tem problema nenhum de ter o champanhe, não tem problema nenhum de vocês comemorarem assim, mas eu não bebo 15 anos. Quando eu cheguei lá, irmão, tinha quase um culto preparado. Que o fato, eles ficaram cheios de cuidado. Nossa, né, o pastor não bebe, como é que vai ser e tal. E aí na hora de brindar, eles brindar ali, eles meio que falando assim: será que ele vai, não vai? E aí eu peguei meu copo de água com gás e fui brindar com eles a alegria deles, a reinauguração ali, aquele lugar, um espaço tão bonito, tudo que eles estavam conquistando ali. Eu peguei minha água com gás e fui lá, pá, bati na taça de champanhe deles. Então, irmãos, alguém que é religioso, alguém que não entende o que está acontecendo, talvez vai olhar e vai dizer: olha lá o pastor, junto com os pecadores, olha lá o pastor bebendo cachaça, tomando champanhe, que bonito. No culto domingo ele fica falando: isso não pode, mas lá na vida dele vai lá, ó, tum. Então esse é o contexto, irmão. Jesus está comendo com pecadores, com não crentes. E aí os religiosos, os crentes daquela época, os fariseus, eles olham e falam assim: como é que pode esse ser o Filho de Deus? Como é que pode esse ser um homem de Deus se ele se junta com os pecadores, se ele come torresmo no boteco? Quem gosta de torresmo aqui? Quem não gosta está com algum problema, irmão. Que isso é bom demais, meu Deus do céu. Aquele que você põe no canto da boca assim, ó, morde, tá, dá o estralo e a gordura escorre aqui, ó. Eita, isso é bom demais.
Nós precisamos comer o melhor dessa terra, amém? Torresmo é vida, irmão. Para quem não sabe o que é torresmo, é barriga de porco, panceta, como você quiser chamar, é bom demais. E aí os caras olham e falam, Rodrigo, Jesus comendo torresmo com os pecadores. Isso não pode. E aí então Jesus começa a contar essas parábolas. Ele começa a falar para essas pessoas crentes, porque ele está ali, ministrando aqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda não foram alcançados, ou os que se perderam. E Jesus é o maior exemplo para nós, de que nós precisamos alcançar aqueles que estão perdidos. Alguém entende isso? Eu tenho um tema também, nem colocamos aqui ainda, né? O tema é pastores e ovelhas. Hoje é o último episódio da série aí, ó, que bonito, glória a Deus. Irmãos, eu queria expressar melhor para vocês como eu sou grato com os obreiros dessa igreja. Porque essa galera da mídia, essa galera do louvor, os diáconos, sonoplastia, todos os ministérios, o infantil, essa galera, ela faz a igreja, irmão. A igreja pouco tem a ver com o Bispo Júnior, a igreja tem a ver com o ajuntamento, com o corpo. E olha que imagem bonita, irmão. É um cuidado que os irmãos têm, porque é para ministrar. Então a série é Perdidos, Pastores e Ovelhas, acho que foi o Lucas, né? Que fez, obrigado Lucas. Deus abençoe. E falar nisso, eu quero chamar a Márcia aqui, vem aqui. É você mesmo. Isso, vem aqui. Ontem foi aniversário da Márcia, irmão. E eu quero dizer algo para você, segundo o que eu estou dizendo aqui. Uma igreja não se faz sozinho. Pelo contrário, irmão. A igreja é o corpo. E a Márcia, ela para mim é uma referência de líder. Referência de líder, eu vou repetir. Referência de líder. Sabe por quê, irmão? Porque ela é normal e humana como nós. Cheia de problema. Tem 14 filhos na casa dela. Dei uma exageradinha. Mas mesmo com os filhos, uma família enorme, uma casa para cuidar, ela abre a casa dela para receber uma célula, ela cuida de pessoas, ela se importa com pessoas, ela é agregado ao reino de Deus, e ela é um exemplo do que eu quero falar aqui, irmão. Eu quero que você estenda a mão para cá, nós vamos orar pela Márcia. Pai, nós te damos graça, tua filha completou mais um ciclo, Pai. E ela tem agregado ao teu reino, tem servido a tua casa, Senhor. Tem feito a tua vontade neste lugar, Senhor. Tem ignorado, Senhor, os problemas, as limitações, meu Pai. Porque ela sabe que existe um Deus que cuida de tudo, Pai. E o coração dela deseja e clama te servir a cada dia mais. Nós te louvamos, Pai. Igreja viva pela vida da tua filha, Senhor. Dê mais autoridade, ousadia, Senhor, a ela, o Marcelo. Senhor, os filhos possam todos estar na tua casa, te adorando, te servindo também, Senhor, e que eles possam ser prósperos em tudo o que fizerem, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Obrigado, Márcia. Ela está tremendo. O que eu quero falar com vocês aqui hoje, irmão, é sobre isso. Porque às vezes nós pensamos, um pastor, um líder, é alguém que precisa para trabalhar no ministério, para fazer alguma coisa na qual o Senhor chamou, precisa ser alguém super. E não tem nada a ver com super, só existe um super, só existe o pastor dos pastores, o nome dele é Jesus Cristo. E o poder está nas mãos dele. O que nós fazemos é olhar para o que ele fez, olhar para o que ele ensinou e tentar fazer parecido. Essa é a nossa chamada. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Por quê? Pastores e ovelhas, porque muitas vezes nós estamos na igreja
E eu já disse isso em outro momento, nós nos sentimos as ovelhas eternas. Eu vou dizer algo para você que está aqui, a grande maioria que me ouve hoje aqui. Um dia você era essa uma que estava perdida. Eu era, mais alguém? Eu já fui essa uma perdida, mas o meu Deus, o meu Senhor, o Senhor Jesus, Ele deixou as 99, Ele foi em busca dessa ovelha perdida que dava trabalho, com muito amor Ele alcançou, colocou no ombro e trouxe aqui, e hoje Ele usa a minha vida assim como usa a sua também, porque Ele é o pastor dos pastores e Ele nos ama. O que eu quero dizer? Eu não sou mais a ovelha perdida. Alguém aqui entende? Você não é mais a ovelha perdida. Às vezes nós nos perdemos. Às vezes nós perdemos um pouco da nossa identidade, a direção que nós estamos. Mas você não é perdido, sabe por quê? Você sabe o caminho, só existe um caminho. Ele não mudou, Ele não vai mudar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Segundo João diz em 14,6, Ele é Jesus. Então você não é perdido. Pelo contrário, você foi achado. E você é precioso e preciosa para o nosso Deus. Olha para o teu irmão aí. Dá um sorrisão de filho achado. Sorrisão, abre aí os dentes. Isso. Você não está perdido. Precisamos entender isso, irmão. Para entender o que Deus nos chamou para fazer. O que Ele tem para as nossas vidas. Vamos abrir em Mateus capítulo 9, por favor. Na NVI. Mateus capítulo 9. Nós vamos ler do 35 em diante. Eu quero ler com você isso, olha só. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Olha só, irmão. Então, não, é até aí mesmo. Obrigado. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Trabalhadores para a sua colheita. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Olha só, que coisa linda, que privilégio, você já sabe isso. Se você foi a ovelha, e nós seremos ovelhas, filhos de Deus para sempre, amém? Mas se você foi a ovelha perdida e foi achada, eu tenho dito isso com frequência, porque eu penso que é o que Deus quer fazer em nós. Então nós agora nos tornamos pastores. Ah, que coisa linda, irmão. Sabe por quê? Jesus está falando assim, tem muitas ovelhas como se não tivesse pastor, elas estão perdidas, elas estão desamparadas, mas eu quero crer e creio que Deus tem levantado você nesses dias para alcançar essas ovelhas que não tem pastor. Igreja Viva, você está sendo levantada para alcançar as ovelhas que estão desamparadas, que estão angustiadas, que andam sem saber a direção, que andam como se não tivessem um pastor. Você foi chamado para isso. Então perceba, nós vamos trabalhar aqui hoje de 3 maneiras. Primeiro quem está perdido? Quem está perdido é a ovelha que se desgarrou do rebanho. Esse não somos mais nós, amém? Então a gente entendeu isso. Se eu não sou esse perdido, se eu não sou esse que estou fora do rebanho, não. O pastor já me alcançou, ele salvou a minha vida, eu estou aqui. Então, nós vamos trabalhar em quem é o pastor aqui.
Como eu disse há pouco, existe um pastor que é o sumo sacerdote, que é o sumo pastor, que é Jesus. Mas ele levanta homens e mulheres nesta terra para fazer a obra dele. Esse texto de Mateus capítulo 9 é um texto assim, ó. Jesus cura, 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 cura. Jesus cura, 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 cura. O pessoal vem, ele cura, 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 cura. Chega uma hora que ele olha e tem muita gente ainda para ser curada. Aí ele fala isso: a seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são os trabalhadores. Então ore ao Senhor Deus, amém? Para que mande trabalhadores. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. É o sentimento que precisa estar no nosso coração. Esse aqui é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Deus chamou você, irmão. Eu já disse isso em outro momento também. Ou você trabalha ou você dá trabalho. Você já ouviu alguém falar assim: ah, eu não aguento um povo chato? Muita gente chata? Eu não gosto de pessoas. Eu não aguento mais essas pessoas. Alguém já ouviu falar isso? Eu vou dizer algo para você. A maioria das pessoas que dizem isso são as mais chatas de todas. Mas elas não conseguem olhar isso, entender, identificar isso. Quando acham os outros insuportáveis, deixa eu dizer algo para você, talvez você seja um insuportável. Ai, é muita gente chata, eu não aguento, eu tenho ranço, é muito mimimi, é muito negocinho, é muito... Imagina se Deus olhasse para você dessa maneira, abençoado. Você estava onde? Você estava no mangue lá perdido, uma ovelha toda torta. Mas Ele olhou para você, escuta isso que lindo e grava no teu coração. E apesar de você, apesar das suas atitudes, apesar de você pensar como você pensa, Ele amou você, resgatou você, sarou você, limpou você e levantou você para ser um instrumento na obra dEle. Apesar de você. Apesar de nós. Alguém se alegra com isso? Dá glória, irmão. Porque eu estou dizendo isso? Não é para expor ninguém, é só para dizer, só para você, um alerta. Se você pensa assim: ah, eu não gosto desse negócio de líder, eu não gosto de célula, eu não gosto de, ai, gente dentro da minha casa. Deixa eu dizer algo para você, você que está com problema, irmão. Porque Jesus é a nossa referência, Ele é diferente disso. Jesus vai lá no boteco comer um torresmo com os caras. Jesus traz a galera para dentro da onde Ele está. Você nunca vê Jesus falando: ai, eu não aguento mais esse povo. Ele está falando assim, ó: são muitos perdidos. Ora ao Senhor, o Pai, para que envie trabalhadores. Irmãos, escuta isso. A nossa oração deve ser, e eu estou incluso nisso, escuta isso. A nossa oração deve ser: Senhor, manda trabalhadores. Essa é a direção. Mas primeiro deve ser: Senhor, eu sou o primeiro trabalhador. Esse aqui é o meu trampo. Você pode olhar para o teu irmão e dizer assim: esse é meu trampo? Sabe qual que é o nosso sentimento? Deve ser: Senhor, me ajuda, envia trabalhadores, porque tem muito trabalho, envia para me ajudar neste trabalho, porque eu sou o primeiro alistado, esse é o meu trabalho, esse é meu trampo. Então, irmão, escuta isso. Jesus tem compaixão. Ele olha, Ele está curando, pregando, ensinando, ministrando, salvando. Ele olha e fala: é muita gente. E qual o diagnóstico, irmão, que nós temos do mundo hoje? Tem muita gente precisando de Jesus, sim ou não? Do amor de Deus, de uma palavra. E aí,
Escuta isso. Nós vamos orar para que Deus mande alguém para fazer o nosso trabalho. Olha como é forte isso. Digamos assim que você abriu uma empresa. Aí você fala assim, legal, eu tenho uma empresa. Agora eu preciso de alguém para fazer minha empresa andar. Por quê? Porque eu sou preguiçoso. Porque eu sou acomodado. Porque eu quero ser patrão. Só que no reino de Deus, irmão, não existe patrão. Quem quiser ser o primeiro precisa servir a todos. E aí às vezes a gente vai achando, manda aí, porque agora, não, irmão. Se Deus mandar, nós vamos dar glória. Se Deus não mandar, é com a gente mesmo. É eu mesmo que vou arregaçar as mangas e vou fazer o meu trabalho. Então, nós olhamos essa parábola e a gente sempre dá ênfase, claro, e é essa a direção mesmo, a ovelha perdida. Só que teve alguém que olhou e falou, eu perdi alguma coisa. E aí, o que acontece? É claro, nós temos uma mente limitada, uma mente muitas vezes que age com questões humanas, naturais. Em que sentido? Quando é a minha ovelha, eu largo tudo e vou atrás. Quem é a minha ovelha? Meu filho. Quem é a minha ovelha? Minha família. Então se o meu filho se perde, eu largo tudo e vou atrás. Se é o filho de outro, cada um com seus problemas. Ema, cada um com seus problemas. Esses dias eu tive problema com isso, irmão. Eu falei para Melina isso brincando. Ema, cada um com seus problemas. O que aconteceu? Foi a principal frase que ela adotou para a vida dela. Alguém falava alguma coisa, ela ema, cada um com seus problemas. Só que ela não tinha o filtro, né? Entender de colocar. Tudo era cada um com seus problemas. Ema. Primeiro, o que é isso, né, pai? Aí eu expliquei e tal. Nem sei porque eu falei, brincando ali, saiu na hora. Só que não existe isso aqui, irmão. Não existe a compaixão só porque é meu. Não existe dois pesos e duas medidas. Não existe eu só me levantar para fazer algo, para buscar alguém, ou para cuidar de alguma coisa, quando alguém que eu amo ou é meu, está envolvido. E esse é o grande desafio que nós temos, irmão. Porque nós vamos ter a tendência sempre de cuidar só das nossas coisas. E hoje a gente tem um argumento lindo. Sabe qual é? Eu já vi muito pastor destruindo a família. Ele só pensava na igreja e agora os filhos se perderam. Então o que eu vou fazer? Vou cuidar só da minha família. E a igreja que se perca. O que eu estou dizendo para você, irmão? Larga a tua família e vem cuidar da igreja? É bom você entender, né? Porque às vezes eu falo 40 minutos, 50 minutos seguidos. E aí, chega na segunda ou terça-feira, a pastora Érica fala alguma coisa assim, falaram que você falou isso no culto. Você falou isso e a pessoa fez outra coisa. Eu falei, meu Deus, mas eu falei 5 minutos, outras coisas antes. A pessoa não entendeu. Um dia eu tive que pegar um vídeo para olhar o que eu estava falando. Por quê? Enfim, eu sou falastrão mesmo, irmão. Esses dias eu falei do Joade aqui. Alguma coisa. E as pessoas abençoam muito essa igreja. Muito. E eu falei sem pensar uma coisa, irmão, que não tinha nada a ver. E aí já gera um conflito. E eu vou dizer algo para você, irmão. Escuta isso. Entenda bem o que eu estou dizendo aqui. Não tire fora do contexto. Você foi chamado para ser o pastor dessa igreja. Eu queria honrar essa pessoa que ajudou o ano passado inteiro agora, mas não posso fazer isso. Obrigado, você sabe do que eu estou falando. Que Deus te abençoe. As pessoas têm cuidado dessa igreja. Cuidado.
Algumas pessoas, como eu coloquei a Márcia aqui, não se faz igreja sozinho. Tem gente que vem trabalhando há anos para que essa igreja esteja aqui neste lugar. Para que nós pudéssemos estar aqui. Que coisa linda, irmão. Eu vou encerrar dizendo, irmão, escuta isso. Eu falei sobre o pastor, que é o trabalhador. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Eu falei sobre quem está perdido e eu vou falar agora sobre uma coisa que é o que precisa nos mover. Ainda falta uma alma. Diga assim, ainda falta uma. Falta milhares, irmão. Milhares. Mas se nós tivermos no nosso coração ainda falta uma, nós vamos tomar algumas decisões, algumas atitudes na direção dessa uma ovelha. Quem entende isso? O mundo está sofrendo, o mundo está enfermo, o mundo tem doença, o mundo está na escuridão, cada vez mais. Isso não vai mudar, a tendência é só piorar. Mas no meio dessa escuridão ainda falta uma alma para ser alcançada pelo amor de Deus. Ainda falta uma alma que Deus vai usar a minha vida para ministrar ela. Ainda falta uma alma que Deus vai me levantar para alcançar essa alma, para estar aqui conosco e ser salva também. Quem entende isso? Há uma missão de Deus para as nossas vidas. Há algo que Deus quer fazer na sua vida, irmão. Eu quero dizer isso, permita que Deus faça isso na sua vida. Permita que Deus te use. Se liberte da religião, irmão. Se liberte do que falaram, do que deixaram de falar. Se liberte da igreja antiga, da igreja nova. Se liberte disso, porque o que Deus tem para fazer é muito maior do que tudo isso. É muito maior. Às vezes nós ficamos perdidos e presos dentro de argumentos. Um grande exemplo para mim na Bíblia é Daniel, irmão. Daniel, ele foi tirado do lugar onde ele estava. Daniel, ele foi obrigado, ele foi sequestrado. Naquele tempo, irmão, o que eles faziam? Eles cercavam uma cidade, e muitas vezes eles nem iam contra essa cidade, mas eles impediam que qualquer coisa chegasse nessa cidade, como alimento, por exemplo. Que qualquer coisa saísse, como um comércio, por exemplo. Eles iam sufocando a cidade. Foi isso que fizeram na geração de Daniel. Sufocaram aquela cidade até que eles se renderam. E a estratégia do diabo, ela não muda, ela é a mesma. O diabo continua cercando a igreja. Ele quer de alguma maneira pressionar, ele quer impedir que você cresça, ele quer impedir que tenha vida em você, ele quer impedir que você cresça, gere o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor quer fazer na tua vida. Mas o que aconteceu? Eles perderam. O rei perdeu, se rendeu, foi sequestrado, levaram junto com ele os mais nobres, as pessoas mais sábias. E Daniel está lá na Babilônia. Mas o que acontece na Babilônia, irmão? Que é um mundo como esse que a gente vive hoje. Um mundo cheio de escuridão, um mundo cheio de pecado. Um mundo todo perdido. O que acontece lá na Babilônia? Daniel nos ensina que é possível estarmos em um lugar que não é o lugar que nós teríamos vontade de estar, mas permanecer fiel ao nosso Deus. Que Daniel nos ensina que não é o lugar aonde eu estou inserido, é o lugar aonde o meu coração está. E Daniel, capítulo 1, versículo 8 diz, Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele fala lá para a galera, eu vou comer só legume e tomar água. Daqui 10 dias você volta aí, você vai ver o que vai dar e você faz o que você quiser. A aparência de Daniel era melhor do que a dos outros. Daniel estava em um lugar de pecado. Daniel estava em um lugar de trevas. Um lugar que era de outros deuses. Mas Daniel não estava perdido, irmão. Escuta isso que eu estou te falando. Às vezes você pode estar em um lugar e você entende que esse não é o lugar ideal. Você entende que esse não é o lugar onde o nosso Deus é exaltado. Mas o nosso Deus está dentro de você. E você não está perdido, independente do lugar onde você está.
Por quê, irmão? Porque se entendemos isso, ali nós vamos alcançar alguém. Ali nós vamos salvar alguém. E nós precisamos ser uma igreja que tem compaixão. Compaixão com aqueles que estão na escuridão. Compaixão com aqueles que estão perdidos. Nós precisamos ser uma igreja que batiza, que sara e que é instrumento de Deus para salvar vidas. Precisamos voltar à nossa essência. O que Daniel nos ensina, irmão, é que ele tem raiz. Tiraram ele do lugar onde ele estava, mas ele tem raiz em Deus. Nós precisamos ter raiz nas coisas que nós recebemos de Deus, irmão. Precisamos permanecer firmes e nos levantar em atitude, em decisão, em fazer o que Deus nos chamou para fazer. Precisamos viver isso. Precisamos ser uma geração, irmão, que se preocupa com o próximo. Mateus capítulo 22 vai falar: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então quem é a ovelha? É o próximo. É também o seu filho. É também a sua família, amém? É claro que é. Nós precisamos cuidar. Paulo diz a Timóteo 5,8: se você não cuida dos seus, da sua parentela, você nega a fé, pior que o ímpio. Você precisa cuidar, você é pastor da sua família. Tem alguém que tem mulher aqui? Esposa? Aqui? Você é um pastor. Alguém que tem filho? Pastor. Então não adianta você falar assim: eu nunca vou ser pastor. Eu não quero ser pastor. Você já é. Agora, o Senhor quer ampliar e usar a sua vida sobre outras pessoas também. Que coisa linda, irmão. Você consegue entender isso? Deus, o Deus que criou o céu e a terra, Ele olhou para um Zé Ninguém igual eu. Eu não vou falar que você é um Zé Ninguém, você pode ficar chateado. Ele olhou um Zé Ninguém igual eu. Zé Ninguém. Aí ele falou assim: você é todo torto, todo errado. Tem tudo para dar errado. Graças a Deus, Wesley, que no reino de Deus nem tudo que parece é. Porque se alguém olhasse para mim e falasse: é impossível ser um pastor, ser alguém, é impossível falar alguma coisa que preste. É impossível. Eu sou a definição de onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Que eu era podre, irmão. Pensa em alguém podre, era eu. Não que eu seja perfeito hoje, nada disso, longe disso, mas eu era podre. Eu era podre, podre. E o amor e a compaixão de Deus olhou para alguma coisa que não tinha solução, não tinha jeito, para levantar como alguém que é um trabalhador na seara. Ah, irmão, você deve ter vivido algo parecido com o que eu vivi. E aí a gente vai fazer o que com isso? Essa é a questão. Esse é o meu trabalho. Quem tem um trabalho, irmão, faz o quê? Coloca um despertador, acorda, se prepara e todos os dias vai fazer o quê? Trabalhar. Quem não faz isso é vagabundo, irmão. Desculpa. Eu estou falando com gente séria aqui. Se você tem dificuldade para... eu não consigo acordar, eu fico de trabalho em trabalho, tem alguma coisa errada. Esse papo não é com você, você tem que começar se consertando primeiro. Sempre, tem gente que troca de trabalho todo ano, e sempre é culpa do trabalho. Você conhece alguém assim? Se é você, perdão, irmão, Deus está te dando chacoalhão hoje. Sempre é culpa do patrão, sempre é culpa do chefe, sempre é culpa do sempre, nunca é minha culpa. Aí você vai ver o quê? Eu estou envolvido nas confusão. Quando eu não consigo, está chovendo, eu não vou trabalhar. Dor na unha, eu não vou trabalhar. Não é com você esse papo. Você precisa primeiro estar
começar a se posicionar para trabalhar. Agora, quem coloca o despertador e vai trabalhar aqui? Você em algum dia da sua vida, da sua maravilhosa vida, você ouviu o despertador tocar e você falou assim, eu não quero ir trabalhar, e mesmo assim você levantou e foi? Alguém? Faz assim. Por que você faz isso? Porque é o seu trabalho. Aí, o maravilhoso Deus, alguém concorda que Deus é maravilhoso? Te chama, te limpa, te escolhe, te dá um dom e te chama para te dar um trabalho. Aí você faz o quê? No começo vem empolgadão. Caramba, você não sabe. Deus me deu um trampo, cara. Agora eu trabalho, eu faço parte da mídia. Agora eu ajudo lá na célula. Agora me deram até para abrir um culto. Olha, eu não era ninguém. Aí vem aqui todo empolgado. Daqui um tempo dá uma dor na unha. O despertador toca, eu falo, estou magoado, a igreja me feriu, não vou trabalhar. O pastor me feriu, o meu líder me feriu, a tia da cantina me feriu, não vou trabalhar. E aí eu tenho mais responsabilidade com o mundo físico, que eu não vou levar nada daqui, que eu não deveria ajuntar aqui, do que com o mundo espiritual, que tem a ver com o que eu vou viver na eternidade. Tem alguém entendendo? Tem alguma coisa errada. Se você entender isso, irmão, isso é o desfecho de tudo que a gente vem falando nesses dias. Eu não estou falando que você não deve ser responsável com o seu trabalho. Pelo contrário, deve sim. Se você é crente, você deve dar testemunho. Lá na tua empresa, as pessoas onde você trabalha, as pessoas devem olhar para você e falar assim, olha, ele faz o que ele fala. Ele vive o que ele fala. Agora, não adianta nada você ser bom no que você faz no mundo, e naquilo que Deus deu na sua mão você negligenciar, deixar para lá, deixa para depois. Quer saber? Deixa eu vou trabalhar minha vida aqui, quando eu me aposentar eu vou servir o Senhor. Tem algum sentido, irmão? Vou viver minha vida inteira, e quando eu não tiver mais vigor, quando eu não tiver mais força, quando eu não conseguir mais dar o meu melhor, aí sim vai ser a hora que eu vou pensar em alguém para ajudar alguém. O pior, irmão, é que nós temos todas as respostas. Mas o que infelizmente acontece? A gente sai daqui, de um culto como esse, ouve Deus falar e volta para a mesma vida, para fazer a mesma coisa. Fica enterrando o talento, fica deixando para depois aquilo que Deus te deu para fazer agora, hoje. Então, irmão, eu vou dizer uma coisa que eu já disse muitas vezes aqui. Não sei como todos chegaram aqui, eu não sei em que momento da sua vida você está, mas se você está aqui, de alguma maneira, eu acredito assim, da parte de Deus, esse é o seu trabalho. É aqui que você vai usar a ferramenta que Deus te deu. É aqui, irmão, com dor na unha, com dor de cabeça, com problema, com dificuldade, com gente que fala 600 vezes a mesma coisa. Aí você vai falar assim, eu não aguento mais essa pessoa. Não, irmão, sabe o que você vai falar? Esse é um amado do meu Pai, é um escolhido do Senhor. O mínimo que você deve fazer é exercer a fé, irmão.
Agora o que acontece, irmão? Eu vou encerrar com isso. Tem muita gente que não entendeu, ou o diabo cercando foi roubando isso, de que aqui é o seu trabalho. É o seu trabalho. É o seu trampo. Deus chamou você. E não é só, irmão, escuta, não é só vir aqui fazer um culto. Não é, irmão. É sobre o reino de Deus nos dias de hoje, nos lugares aonde eu estiver. O Espírito Santo está lá comigo. É o meu trabalho. Se eu entender que é o meu trabalho, eu vou tomar as atitudes que devem ser tomadas. Tá com problema, eu vou ter que resolver o problema. Tem gente que tem problema aqui, irmão? No seu trabalho tem problema? E eu vou dizer uma coisa para você. Você vai subindo um degrau, outro degrau, você vira um líder, você vira um gerente. O teu problema não vai aumentando? É simples, eu vou te explicar por quê. Porque você agora tem as ferramentas, você é capaz de resolver esses problemas. E a nossa vida vai ser sempre assim. Nós vamos ser quem soluciona os problemas. Nós vamos ser quem dá destino às coisas. Nós vamos ser quem transforma o ambiente. Por quê? Porque o eterno habita dentro de nós. Então não dá para mim ser crente e querer fugir do problema, porque o crente foi chamado para resolver os problemas. Alguém se alegra com isso? Talvez assim você vai entender amanhã. Fala, Jesus, segunda braba, cheia de problema. Deus levantou você, te deu sabedoria, capacidade, e você vai, com a unção de Deus, passar por todos esses problemas em nome de Jesus. Agora eu preciso ter compaixão também e fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé? Antes de orar, eu quero que você olhe para o seu irmão e diga assim: ainda falta alguém para estar aqui. Tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas. Olha para o teu irmão e diga assim: esse é o seu trabalho. Alcançar mais um. Tem alguém que crê nisso? Esse é o seu trabalho. Alcançar mais um. Sabe qual é o meu trabalho, irmão? Falar o que Deus quer que a gente faça. O meu trabalho não é ir lá e fazer você fazer sua parte. O meu trabalho é mostrar o caminho, ser boca de Deus, ser instrumento de Deus, mostrar o que a palavra... Esse é o meu trabalho. O seu é se levantar, se posicionar e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. É teu trampo. Tá na hora. Tá com problema? Vai trabalhar. Tá com dificuldade? Vai trabalhar. Tem que trabalhar. Quem não trabalha, dá trabalho, irmão. Olha de novo com o seu sorrisão aí pro teu irmão, vai. E fala assim: você está trabalhando ou está dando trabalho? Dá um abraço apertado nele e fala assim: para de dar trabalho. Vai trabalhar. Abraça teu irmão e diga assim: para de dar trabalho. Fala pra ele: vai fazer teu trampo. E tem uma coisa linda quando a gente trabalha, irmão. Em um determinado momento, o que a gente recebe? Um salário. Existe um salário, existe um pagamento, existe um galardão separado, preparado para todos aqueles que decidirem se posicionar e fazer a vontade de Deus nessa terra. Tem um galardão pronto para você, irmão. Se é para o Senhor, glorifica o nome dEle.
Alguém se alegra com isso? Diga assim: Senhor, usa a minha vida. Pode ser mais forte, diga assim: Senhor, eu quero ser esse trabalhador. Eis-me aqui, usa a minha vida. Em nome de Jesus, eu me levanto, eu me coloco à tua disposição, para que seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu creio que serei usado para alcançar mais uma vida, mais uma ovelha que está perdida. Usa a minha vida, porque eu quero, enquanto estiver nessa terra, fazer o meu trabalho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu quero fazer um negócio diferente aqui hoje, irmão. Tô no manto aqui, que nem disse o Daniel. Amém? Eu quero convidar os líderes aqui, ó. E eu quero ungir você que quer fazer o seu trabalho. Eu quero ungir você. Eu quero orar com você e ungir com uma unção de envio, com uma unção de ousadia, de autoridade. Tem algum líder, pastor, aqui nessa igreja? Por favor, aqui na frente. Isso. Pastores e líderes de célula aqui, por favor. Ó, escuta o que eu vou falar para você, para que você possa entender o que a gente está fazendo aqui. Escuta isso. Existe um trabalho a ser feito, você entendeu isso? A seara é grande, mas aqui existem muitos trabalhadores. Amém? A seara é grande, mas aqui está a igreja viva, uma igreja de trabalhadores. Aqui está você, que é membro dessa igreja, ou que está sendo trazido por Deus aqui neste lugar. E eu quero fazer algo aqui, irmão, que é espiritual. Quem é espiritual entende as coisas espirituais. Amém? Você tem unção, você foi separado, você sabe quem você é. Mas eu quero colocar o óleo sobre a sua vida hoje aqui neste lugar. Que deseja ser um instrumento de Deus nessa terra. Você que deseja ser um instrumento de Deus nos dias de hoje. Você que deseja ser um trabalhador no reino de Deus. É você, irmão. Nós oramos aqui no começo pelos que se perderam dentro da casa, pelos filhos perdidos. Hoje nós queremos orar por você, trabalhador. Deus te deu talento, Deus te deu dom, Deus te deu unção, e você precisa colocar isso em prática. Por que nós vamos colocar o óleo? Porque eu creio, irmão, e eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Se você crê, isso vai acontecer sobre a sua vida. Que é o quê? Você tem algo dentro de você que pode estar parado, mas quando você receber essa unção, essa oração, você vai receber um toque aqui, irmão. Aí o que está parado vai se movimentar dentro de você. Alguém entende?
O que está parado na sua vida vai ser destravado. E Deus vai usar você. Então você que quer, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente. Isso não é sobre eu tô desviado, não é sobre isso que eu tô orando, irmão. É sobre quem quer ser o trabalhador do reino de Deus no dia de hoje. Essa é a oração. Amém? Eu quero as mãos de vocês, líderes. Sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Tão impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Nosso amado tem merecido, mesmo assim. Faça uma oração de envio. Vai seja esse trabalhador, vai seja esse instrumento, vai e viva aquilo que Deus te chamou para viver. Seja esse instrumento.
sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Tem algo espiritual acontecendo aqui, irmão. E é assim mesmo, não se preocupa. Um contagia o outro. Um contagia o outro. Deus está trabalhando aqui, irmão. Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor. Oramos a Ti, Senhor, porque nós somos incapazes, Pai. Não temos poder, não temos condições, Pai. Mas o Senhor agindo em nós, quem impedirá, meu Deus? Por isso eu creio que há uma igreja forte aqui neste lugar. Senhor, há poder do Teu Espírito aqui neste lugar. E por mais que o inimigo fique muitas vezes cercando, Pai, as nossas vidas, querendo destruir, querendo nos sequestrar, querendo impedir e roubar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Assim como o Senhor disse a Pedro, usou a vida de Pedro: vigiai e sede sóbrios, porque há um leão ao derredor, querendo devorar, querendo destruir. Aqui está a tua igreja, Pai, guarda a tua igreja, livra de todo mal, nos ensina a vigiar, nos ensina a fazer a nossa parte, nos ensina, Senhor, a fazer o nosso trabalho, Pai, e que possamos permanecer firmes nisso, Pai. Ah, meu Deus, eu creio que tem sido um renovo na vida de alguns irmãos aqui, Pai. Ah, Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu agir sobre as nossas vidas, Pai. Que seja feita a Tua vontade sempre sobre este lugar. Glória a Deus. Escuta isso, irmão. Eu ouvi alguns irmãos orando em línguas aqui. E eu sempre dou exemplos de coisas que acontecem na minha casa, na minha família, no meu dia. Por quê, irmão? Porque é o que a gente vive, amém? E essa semana, sexta-feira, teve ensaio de dança aqui. Pelo jeito, no ensaio de dança tinha alguma irmã na unção aqui. E a Melina chegou em casa e falou assim: pai, por que na hora que está a oração tem algumas pessoas que começam larararará, larararará, e eu não entendo nada? E aí vai lá eu explicar para a Melina que é um dom que Deus dá a algumas pessoas. Que é o dom que Deus dá a algumas pessoas no meio da igreja dele. É algo espiritual, filha. É de Deus. Eu disse assim: um dia você vai entender melhor.
que você precisa entender agora que é de Deus. Porque tudo que Deus dá é bom, amém? E é de Deus. Irmão. E há algo espiritual que precisa ser ativado nas nossas vidas nesses dias. Se você ora em línguas, irmãos, que é um dom, então que você tenha liberdade no Espírito para orar em línguas. Eu ouvi o irmão orando aqui, ó. Está sendo usado por Deus aqui. E eu senti no coração de colocar isso diante da igreja, irmão. Por quê? Porque Deus chamou algumas pessoas aqui e entregou dons especiais. E esses dons não são para ser enterrados. Deus quer usar você. Porque às vezes o que acontece, irmão? Você não me ouve falando em línguas aqui no microfone, porque eu entendi que eu preciso falar coisas que você entende. Eu entendi isso, está escrito em 1 Coríntios capítulo 14. Mas eu oro muitas vezes em outras línguas quando eu estou orando a Deus. E eu creio muito nos dons de Deus. E os dons precisam fluir na sua vida, irmão. Nós estamos falando de coisas espirituais aqui, amém? Se você tem dom de cura, então impõe as mãos e ore para que o Senhor use você para curar outras pessoas. Se você tem dom de ensino, então abra sua boca, se capacite e ensine outras pessoas. Eu não sei o dom ou os dons que Deus tem colocado sobre a tua vida. Importa que Ele possa usar, que você dê liberdade para que Ele flua na sua vida com aquilo que Ele colocou sobre você. Então, se você ora em línguas, tenha liberdade nessa igreja, irmão, para orar. Quem ora em línguas ora a Deus, amém? E é edificado. E é edificado. Se Deus te deu isso, então flua. Tenha liberdade aqui. Tenha liberdade aqui na casa do seu Pai. Tenha liberdade aqui nesse lugar. Que você possa fluir no Espírito. Não cala não, irmão. Na hora de dar um glória, abra sua boca e glorifique o nome do Senhor, porque você tem liberdade aqui neste lugar. E sabe o que acontece? Quando você dá liberdade para o Espírito Santo fluir através da tua vida, você aquece, você contagia o irmão que está do seu lado. E às vezes alguém precisa de um toque do calor do Espírito Santo, e você está com a sua boca fechada. E Deus não chamou você para ficar com a sua boca fechada. Deus chamou você para glorificar e exaltar o santo nome dEle. Alguém vai entendendo o que Deus está fazendo aqui. Então, se você ora, flua, irmão. Você tem liberdade. Adore o Senhor conforme aquilo que Ele colocou no seu coração, porque isso vai alcançar alguém também, vai salvar alguém também. E batiza com fogo.